Bom dia! 21 de janeiro de 2025, terça-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. No vídeo de ontem, com o título Eustáquio no Palácio Catetinho, aqui em Brasília, no vídeo de ontem, um internauta que se apresenta com o pseudônimo de Tenda Lozóis, ele escreveu o que está aqui, veja. Ó. Ele escreveu o que está aqui, vou ler na íntegra, ipsis literis. Escreve assim: Olá, mestre Eustáquio. Ele me trata por mestre, veja aí. Muito obrigado aí, Tenda Lozóis. Então ele escreve: Olá, mestre Eustáquio. Vendo seus últimos vídeos, sei que faz um tempo que não posta mais vídeos de português, mas acho que seria muito interessante o senhor postar algum vídeo sobre palavras que muitos de nós brasileiros pronunciamos errados e a maneira correta de pronunciá-las. Muito obrigado. Até logo. Eis aí o comentário do Tenda Lozóis. Muito obrigado aí, Tenda Lozóis, pelo seu comentário. Ele sabe que eu tenho aí no mundo do YouTube 1000 vídeos sobre língua portuguesa, 1000 vídeos. E há muito tempo que não venho fazendo vídeos sobre língua portuguesa. E agora, com esse recado aí do Tenda Lozóis, vou voltar aqui a fazer vídeos sobre língua portuguesa, intercalando, não é? Com os vídeos sobre cristianismo e a Bíblia. Então, esse vídeo aqui, agora, sobre língua portuguesa. E aí, vou aqui tratar de figuras de linguagem. E vou aqui ao quadro trazer também a Bíblia, porque as figuras de linguagem também estão na Bíblia, entendeu? Então, uma aula de língua portuguesa e aqui trazendo a Bíblia. Certinho? E vou aqui fazer referência a 2 livros, né? A 3 livros, claro. A Bíblia é o primeiro, não é? E aqui há um livro de George Orwell, A Revolução dos Bichos. Aqui está. Grande livro aqui, publicado em 1945. George Orwell, A Revolução dos Bichos. Vou aqui me referir a este livro aqui também. E, novamente aqui, vou trazer um dos romances de Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas, lançado em 1881. Então, vou aqui me referir a estes 2 livros e também a Bíblia, com aqui um assunto sobre língua portuguesa. Entendeu? Então, vamos lá. Temos aí ao centro Bíblia e língua portuguesa. Vamos aí começando acima à esquerda, a letra A de amor. E aí, língua portuguesa. Então veja, figuras aí de linguagem. Muito bem. A gramática da língua portuguesa está dividida, gente, em 5 partes: fonética, morfologia, sintaxe, semântica e estilística. A parte da gramática que trata das figuras de linguagem se chama estilística, estudando o estilo dos escritores. Entendeu? Então, existem muitas figuras de linguagem, não só na língua portuguesa, como em qualquer língua. Entendeu? Existem figuras de linguagem. O que são figuras de linguagem, hein? Figuras de linguagem são aqueles recursos, aquelas palavras utilizadas por escritores com a finalidade de deixar o texto mais bonito, deixar o texto mais sublime, mais poético, entendeu? Então, escritores fazem uso de figuras de linguagem. E quando eles fazem uso de figuras de linguagem, eles partem para o mundo simbólico, entendeu? Você não pode ler
ao pé da letra a palavra que está lá, porque ela está com um sentido diferente do real, entendeu? Então, figuras de linguagem são aqueles recursos utilizados por escritores ou não, entendeu? Que aparecem muito comum, aparecem em livros, entendeu? Romances, contos e em poesias mais ainda. Então, figuras de linguagem, temos aí algumas, só para você ter uma ideia. Figuras de linguagem, veja aí, no quadro à esquerda acima, temos aí a metáfora, a hipérbole, a metonímia, comparação, perífrase, sinestesia, prosopopeia e várias outras figuras de linguagem. Entendeu? É o homem criando isso aí para deixar o texto mais bonito, entendeu? Mais sublime. E essas figuras que você vê aí, metáfora, hipérbole, metonímia, comparação, perífrase, sinestesia, prosopopeia e outras, estão também na Bíblia. Os escritores bíblicos também faziam uso de figuras de linguagem. E é o que vamos analisar aqui. A língua portuguesa, aí também estudada na própria Bíblia. Certinho? Vamos ver isso aí. Para o vídeo de hoje, apenas veremos uma figura de linguagem aí, porque o quadro é pequeno, que é a prosopopeia na Bíblia. E vamos explicar isso aqui. Muito bem. Então veja a letra B de bola. A Bíblia. E aí temos a Bíblia, veja, a Bíblia. E no caso aqui, estamos tratando da Bíblia cristã, não é? Veja abaixo aí, Bíblia cristã. Para quem conhece a Bíblia, ela se divide em duas grandes partes, não é? A Bíblia cristã. Ela se divide em Velho Testamento, que não é velho para os judeus, e Novo Testamento, que é texto cristão. Então, você analisando aqui no quadro à esquerda, você vê que o Velho Testamento, que está na Bíblia cristã, não é texto cristão. Esses textos do Velho Testamento foram escritos não em língua portuguesa, em língua hebraica. Foram escritos em língua hebraica muito antiga, entendeu? Os textos aí do Velho Testamento datam de 4 anos aí, 4 anos, de 4.000 anos por aí, entendeu? O Velho Testamento. A quase totalidade dos textos que estão no Velho Testamento foram escritos em língua hebraica, a quase totalidade, e pouca coisa na língua aramaica. Já o Novo Testamento, veja aí no quadro, foi escrito por completo na língua grega, entendeu? Língua grega. Então você vê aí, ó, língua hebraica, Velho Testamento, e língua grega, Novo Testamento. Língua hebraica e língua grega, diferente da língua portuguesa. Porém, eles aí também, os escritores da Bíblia, eles também faziam uso de figuras de linguagem, viu aí? Então, as figuras de linguagem são recursos de vários escritores, entendeu? Pouco importa em que país esses autores escreveram o texto, em que língua, isso não importa. As figuras de linguagem estão em todos os textos e também nas falas, entendeu, gente? Tudo explicadinho por aí, não é? Muito bem. Agora veja a Bíblia aí. A Bíblia cristã, ela está repleta, veja aí à esquerda, ela está repleta de lendas, mitos, figuras de linguagem, contradições, divergências, erros, etc. E por que isso? Porque a Bíblia está repleta de lendas, hein? De mitos, de figuras de linguagem. Hein? Por quê? Porque a Bíblia está repleta de contradições, hein? Porque ela está cheia de divergências, hein? Porque ela contém muitos erros, hein? Por quê? Você sabe? A resposta é fácil.
Porque a Bíblia foi escrita por homens, por seres humanos. E seres humanos são falhos, entendeu? São falhos. E eles gostam de fantasias, entendeu? Os seres humanos, nós, gostamos de lendas, gostamos de mitos, gostamos de figuras de linguagem, entendeu? E nós ficamos tristes quando entramos em contradições, e nós entramos. Nós ficamos muito tristes quando estamos diante de divergências. A gente fica até aborrecido, mas é a vida. E pior ainda, erros. Todas as pessoas erram, não é? Todas as pessoas erram. Nós cometemos erros. E nós não gostamos quando alguém diz que nós cometemos erros, não é isso? Então a Bíblia é isso aí. Muito bem, gente, explicado isso aí, agora vamos aí à letra C, a língua portuguesa agora, aí levando em consideração a Bíblia e mais 2 aí romances, correto? Muito bem, agora veja acima, a letra C de casa, a prosopopeia. A prosopopeia é uma das figuras de linguagem. Veja lá no quadro, na chave, eu coloquei lá a última. Então veja, a prosopopeia. Encontramos na Bíblia a prosopopeia também, que é uma figura de linguagem, entendeu? Veja bem, o escritor bíblico, há 4.000 anos, veja aí, ó, utilizando uma figura de linguagem, a prosopopeia, porque ela é muito comum em inúmeros livros, entendeu? Então veja aí acima a letra C, a prosopopeia. E o que é a prosopopeia? O que quer dizer? Veja aí, vamos ler. Prosopopeia é a figura de linguagem pela qual fazemos os seres inanimados ou irracionais agirem e sentirem como pessoas. Entendeu? Para facilitar o entendimento, eu coloquei aí seres inanimados e seres irracionais. Então veja aí a definição. Prosopopeia é a figura de linguagem pela qual fazemos os seres inanimados ou irracionais agirem e sentirem como pessoas. Vou explicar isso aqui. Então veja, seres inanimados aí. Seres inanimados é aqueles seres que não têm vida, não é isso? São seres, mas não têm vida. E aí veja no quadro, eu coloquei aí como exemplo. Carro. Se você, amigo, tem um carro aí em sua casa, seja o carro que for, carro de mão, ou um carro movido a gasolina, a álcool, ou um carro elétrico, o carro é um ser inanimado. Por quê? Porque não tem vida, entendeu? Seres inanimados são aqueles seres que não têm vida. O carro não tem vida, o carro não vive. A bicicleta não tem vida, é um ser inanimado, não tem vida. A bandeira, seja ela do Brasil, seja ela dos Estados Unidos, a bandeira também é um ser inanimado, não tem vida. Agora veja no quadro à direita, eu coloquei seres irracionais. Seres irracionais são os seres que têm vida, mas não têm a capacidade de raciocínio como o ser humano. Entendeu? Diferente do homem. Não tem a capacidade total de entendimento, de raciocínio, como o ser humano. Então veja aí alguns tipos de seres irracionais. A cobra. A cobra é um ser. Ela existe, a cobra. É um ser, mas é um ser irracional. Ela não tem o raciocínio que o homem tem. O jumento, veja aí, também é um ser. Ele vive, tem vida, o jumento. Só que é um ser irracional. Viu aí? O porco também é um ser. E um ser irracional. Ele não tem a capacidade de raciocínio como o homem tem. Então veja a prosopopeia. É a figura de linguagem pela qual fazemos, ou seja, o homem faz, os seres inanimados ou seres irracionais agirem e sentirem como pessoas. Então veja, quando eu, Eustáquio, lá de Sobral, veja bem,
lá de Sobral, quando eu vou fazer um texto e eu utilizo um ser inanimado com a capacidade minha de homem, de raciocínio, eu estou fazendo uso da prosopopeia, entendeu? Quando eu pego um ser sem vida, um carro, por exemplo, ou então eu pego um ser irracional, uma cobra, aí eu vou fazer um texto, e aí se eu pegar esse carro e eu colocar nesse carro uma característica que é minha, do homem, entendeu? Então, se eu colocar uma característica que é própria do homem em um carro, em um ser inanimado, eu estou fazendo uso da figura de linguagem chamada prosopopeia. Então, se eu escrever assim, ó, veja aí o exemplo, ó. Bati, Eustáquio, ó, bati meu carro ontem. Ele chorou. Olha aí. Olha como é bonito isso aí. Bati meu carro ontem. Ele chorou. Ou seja, meu carro chorou. Então veja, quando eu digo ele chorou, meu carro chorou, eu estou fazendo uso de uma figura de linguagem chamada prosopopeia. Eu estou atribuindo ao carro a característica de uma pessoa. O carro não tem essa característica. Nenhum carro chora. Mas quando eu escrevo que meu carro chorou, eu estou fazendo uso de uma figura de linguagem. E o texto fica bonito. Carro não chora, mas eu coloquei aí. Ele chorou, meu carro chorou. Olha aí, o choro é do homem, da pessoa. Aí quando eu pego uma característica do homem, o homem chora, e eu coloco em um ser sem vida, carro ou bicicleta ou bandeira, eu estou fazendo uso da prosopopeia. Entendeu? Olha um exemplo aí em relação a porco. O porco é um ser irracional. Ele não raciocina como o homem. Então, quando eu digo, veja aí o exemplo que eu fiz. Quando fui matar meu porco, ele me disse: não me mate, não me mate. Viu aí? O porco aí, no meu texto, ele falou. Eu coloquei o porco para ele falar. Porco não fala. O único ser que fala é o homem, é a pessoa, uma pessoa, não é? Mas aí no meu texto, para ficar bonito, eu coloquei: ele me disse, ou seja, meu porco me disse, não me mate. Olha aí. Então eu fiz uso de uma figura de linguagem chamada prosopopeia. Por quê? Porque eu atribuí ao porco uma característica que é própria do ser humano, que é própria das pessoas. Ou seja, as pessoas falam, né? O homem fala, não é isso? A pessoa fala, as pessoas falam. Porco não fala. Mas em meu texto eu coloquei o porco falando. Eu coloquei uma característica de uma pessoa no porco, em um ser irracional, como eu fiz em relação ao meu carro. Eu disse, meu carro chorou. Olha aí, só quem chora é o ser humano, a pessoa. Porco, carro não chora, não é isso? Não chora. Carro não chora, mas eu coloquei no meu texto o carro chorando. Não quer dizer que o meu carro chorou. Isso é uma criatividade minha. Então, eu faço uso da prosopopeia, que é uma figura de linguagem lindíssima. E ela está na Bíblia, e ela está nos romances, ela está nos contos, e ela está em maior quantidade ainda nas poesias. Então é isso, grave bem. Prosopopeia é quando você atribui a um ser sem vida, inanimado, ou a um ser irracional, você atribui a esses animais ou a essas coisas, você atribui características próprias do homem. Quando você faz isso, você está fazendo uso da prosopopeia. Entendeu? Eu digo assim, meu cachorro me sorriu latindo. Roberto Carlos disse isso numa música, não é? Ó, meu cachorro, Roberto Carlos disse, ó, meu cachorro me sorriu latindo, olha aí. Meu cachorro me sorriu latindo. Cachorro late,
mas cachorro não sorrir. Viu aí? O sorriso é próprio do homem. O homem ri, entendeu? A pessoa ri. O cachorro não ri, não dá risadas, entendeu? Mas o Roberto Carlos colocou lá na canção dele: meu cachorro me sorriu latindo. Olha como fica bonito. Meu cachorro me sorriu latindo. Olha aí. O cachorro não sorri. Não é isso? Então isso aí é prosopopeia. Você atribui a seres sem vida e a seres com vida irracionais, você atribui qualidades próprias do ser humano. Quando você faz isso, está fazendo uso da prosopopeia. Entendido isso aí, gente? Muito bem, se a pessoa é inteligente. Agora veja aí no quadro à direita, prosopopeia. Ela está, meu amigo, em vários e vários textos. E aí está, prosopopeia. Ela está na Bíblia, olha aí. Como também ela está nos romances e em contos também. Qual é a diferença de romances para contos, hein? Qual é? É só a extensão do texto. Romances são uma criatividade literária com muitas páginas, romances. Já contos são uma criação literária com menos páginas, entendeu? Então a diferença de romances para contos é o número de páginas. Os contos são menores, os romances são mais longos. A diferença. Então veja, a prosopopeia está na Bíblia, criação dos escritores bíblicos, e também está em romances e contos, e também em poesias. E aqui vou trazer 2 livros, mostrando aqui e também na Bíblia, exemplos de prosopopeia. O homem criando aí, entendeu? A Bíblia e 2 livros aí, Memórias Póstumas de Brás Cubas e também o conto aí, A Revolução dos Bichos. Vou mostrar aqui a prosopopeia na Bíblia e da mesma forma no romance de Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas e também no livro maravilhoso A Revolução dos Bichos. Então vamos começar aí abaixo com a Bíblia. Então vamos aí mostrar 2 exemplos de prosopopeia na Bíblia. Veja aí, o primeiro livro da Bíblia, Gênesis. Então em Gênesis, capítulo 3, versículo 4, temos aí o escritor bíblico, porque não foi um homem chamado Moisés que escreveu Gênesis, não, entendeu? Então aí temos o escritor bíblico fazendo uso da figura de linguagem chamada prosopopeia. Vamos lá, Gênesis 3, capítulo 3, versículo 4. Depois você confere lá. Está escrito aí, Então, a serpente disse à mulher. E o que foi que a serpente disse? Veja aí, a serpente falando, É certo que não morrereis. A serpente disse à mulher Eva. Gênesis, você vê aí, o primeiro casal, não é? Adão e Eva. Uma criação do escritor hebreu. Nunca existiu o primeiro casal chamado principalmente Adão e Eva. E muito menos essa serpente aí. O texto é uma criação de um escritor hebreu. E aí a prosopopeia. Ele escreve aí, veja. Então, a serpente, ou seja, a cobra, a serpente disse à mulher Eva. E o que foi que a serpente disse? Olha aí. É certo que não morrereis. Viu aí? A serpente falando, a serpente dizendo isso aí para a mulher Eva. Viu aí? A serpente fala em Gênesis capítulo 3, versículo 4. Então veja, serpente é uma cobra. É um ser irracional. Cobra não fala. Não é isso? Cobra não fala. Mas o escritor bíblico colocou isso aí porque fica bonito. E ele fez isso aí para usar na mensagem dele, entendeu? Então ele colocou aí uma serpente falante, uma cobra falante. Quem fala é o homem, mas quando você faz um texto e coloca a fala em um animal irracional ou em alguma coisa sem vida, inanimada, quando você pega uma característica humana, a fala,
e coloca no animal irracional, no caso aí serpente, você está fazendo uso da figura de linguagem chamada prosopopeia. O escritor bíblico não escreveu isso aí ao pé da letra para você entender que realmente uma cobra falou. Cobra alguma fala, só fala em textos aí, romances, em contos, em poesias, etc. Então veja aí, o escritor bíblico colocou uma serpente aí falando. Ou seja, a fala que é própria do homem, empregada em um animal irracional, cobra, serpente. Viu aí? Isso é figura de linguagem chamada prosopopeia. Outro exemplo na Bíblia, em Números, capítulo 22, versículo 28. Aí temos uma jumenta falando também, olha aí. Criação do escritor hebreu. Olha como é bonito isso aí. Ele diz assim: então o Senhor fez falar a jumenta, a qual disse a Balaão. Olha aí, e a jumenta disse, que te fiz eu, que me espancaste já 3 vezes? Olha aí a jumenta reclamando. Balaão bateu na jumenta, e ela reclamando aí que ela sentiu dores. Olha a jumenta aí. Então isso aí é um recurso muito bonito, utilizado pelo escritor hebreu. Entendeu? Ele fez uso da prosopopeia aí, ó. Você entendeu? Prosopopeia. Ele pegou uma característica do homem, que é a fala, e empregou aí em um animal irracional, numa jumenta. Aí ele colocou a jumenta falando, olha aí. Mas isso não quer dizer que a jumenta falou, é criação do escritor hebreu. Entendeu? Serpente não fala, jumenta não fala. Entendeu? É a prosopopeia na Bíblia. Entendido isso aí? Vamos ver agora a prosopopeia no romance de Machado de Assis, agora aí no centro do quadro abaixo à direita. Memórias Póstumas de Brás Cubas. Machado de Assis criou esse romance em 1881. É a edição que eu tenho aqui comigo, do ano 2019, na 3ª edição. Na página 17 do livro aqui de Machado de Assis, olha aqui, o Machado de Assis fazendo a mesma coisa que fizeram os escritores da Bíblia. Machado de Assis colocou também um animal aí falando, olha aí, porque esse recurso é muito comum e é bonito, animal falando aí nos romances, contos, entendeu? Então na página 17, Machado de Assis escreve o que está aí, ó. Ele diz assim: vi chegar um hipopótamo, olha aí, um animal irracional, hipopótamo. Vi chegar um hipopótamo que me arrebatou. Me atrevi a interrogá-lo. Engana-se, replicou o animal. Nós vamos à origem dos séculos. Então, no livro de Machado de Assis, ele colocou aí um animal irracional, um hipopótamo falante. Da mesma coisa que o escritor hebreu colocou na Bíblia uma serpente falante e uma jumenta falante. Machado de Assis colocou um hipopótamo falando. O hipopótamo disse assim: engana-se, nós vamos à origem dos séculos. Olha aí. O hipopótamo aí falou para o Brás Cubas. Hipopótamo também não fala, mas isso aí é uma criação do escritor Machado de Assis. E o texto fica bonito. Viu aí? Prosopopeia. Vamos agora ao livro A Revolução dos Bichos, um livro fantástico, maravilhoso. Esse livro aí foi lançado no final da Segunda Guerra Mundial, 1945, não é? 1945. Muito bem, então vamos lá. A edição que eu tenho aqui é de 2020 e veja como o livro é bastante lido. Já está na 63ª reimpressão. Olha aí. 63ª reimpressão. Um livro fantástico, A Revolução dos Bichos. Pois bem, neste livro aí, o nome já diz, A Revolução dos Bichos. Os bichos fazendo revolução e os bichos falando e agindo aí no livro. Os bichos falando. Muitos animais irracionais falando. Viu aí? Esse livro aí contém a prosopopeia do início ao fim. A Revolução dos Bichos. Prosopopeia. O homem criando animais falantes.
Entendeu? Então aí a edição 2020, na página 11, veja aí o que está escrito. Quando o major, veja aí, quando o major os viu, começou: camaradas, já ouvistes, por certo, algo a respeito do estranho sonho que tive a noite passada? Veja bem, major, quem é major no livro A Revolução dos Bichos? É o porco, é um porco. O porco aí, ele é um líder dos outros animais, entendeu? Nesse conto aí, de George Orwell, o porco é um animal falante. O porco fala. O porco raciocina. Porque isso é prosopopeia. É uma criação do escritor. Então, o major é um porco. E o porco diz aí para os outros animais. Ele diz assim, o porco, falando, ó. Um porco falante. Ele diz assim: camaradas, já ouvistes, por certo, algo a respeito do estranho sonho que tive a noite passada? Viu aí? Um porco falante? Então, quando o porco fala em romances na Bíblia, um animal fala na Bíblia, em qualquer romance, Memórias Póstumas de Brás Cubas, A Revolução dos Bichos e em outros romances e contos, quando um bicho fala, o escritor não quis dizer que o bicho falou realmente, entendeu? Isso é figura de linguagem, é uma prosopopeia, entendeu? Explicado isso aí, gente? Veja aí, língua portuguesa e trazendo aqui a Bíblia como exemplo, viu? Não é fácil explicar isso aí? Que a prosopopeia é mais uma figura de linguagem. Então, quando você tem um animal, um ser inanimado, sem vida, uma bicicleta, por exemplo, aí você diz assim, você escreve: minha bicicleta está feliz. Olha aí. Bicicleta não tem vida. Bicicleta não fica feliz. Mas quando você escreve, minha bicicleta ficou feliz. Que coisa linda, não é o texto? Isso é criatividade do escritor. A bicicleta não fica feliz. E felicidade, é uma marca do ser humano. Então, quando você pega uma característica que é só do ser humano, da pessoa, e emprega em seres inanimados, em seres irracionais, você está fazendo uso de uma figura de linguagem chamada prosopopeia. Entendeu? Minha bicicleta está feliz. Olha aí. Feliz é próprio do homem, mas você empregou em um ser sem vida, bicicleta. Então você fez uso de prosopopeia. Viu aí? Você diz: meu jumento está triste. Tristeza é própria do ser humano. Se você emprega uma característica do ser humano, tristeza, e coloca no jumento, que o jumento está triste, ser irracional, você está fazendo uso da figura de linguagem chamada prosopopeia. Entendeu isso aí, gente? Resumindo, então, a prosopopeia, figura de linguagem, está, portanto, em inúmeros livros. E aí, como exemplo, em 3. Está na Bíblia, está em Memórias Póstumas de Brás Cubas e está na A Revolução dos Bichos. Entendeu? Mais um vídeo e muito obrigado.